Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar sobre o ponto G. Para começar a falar sobre esse assunto, eu queria primeiro relembrar que já tem 2 vídeos aqui no YouTube que tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje e eu vou retomar os principais pontos desses assuntos que eu discuti nesses vídeos, mas todos eles são complementares. Então, ou depois de assistir esse vídeo, ou agora dá uma pausada nesse vídeo e vá assistir os vídeos anteriores que eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo que chama Orgasmos, que eu falo da diferença entre orgasmos vaginais e clitoridianos e explico a formação e o que a ciência acredita que eles são hoje em dia. E o outro vídeo é um vídeo que chama Anatomia da Vulva e do Clitóris, Vulva, Vagina e Clitóris, que é um vídeo onde eu falo um pouco de ponto G também, e explico sobre a anatomia. Então, o que é o quê, quais são os termos que a gente usa para nomear as diferentes estruturas do nosso órgão genital feminino. Mas então vamos para o ponto G. O que é esse ponto G? Ele é um ponto? Ele existe? Tem muitas pessoas que inclusive falam que isso é um mito, que não existe esse ponto G. Mas ele existe. E se você é uma mulher que está buscando mais excitação, formas diferentes de aumentar o seu prazer sexual, ou você é um homem que gosta de mulheres e fica com mulheres, ou ainda uma mulher que fica com mulheres e quer aprender diferentes coisas para você estimular melhor a sua parceira, esse vídeo é para você. Então vamos pegar aqui a minha vulva modelo. Relembrando um pouquinho rapidamente sobre a anatomia, vulva é o órgão externo e vagina é o órgão interno. Então a gente tem na vulva os grandes lábios, pequenos lábios e 3 estruturas aqui dentro dos pequenos lábios. A primeira aqui em cima é a glande do clitóris, que é o que a gente conhece como clitóris, mas eu vou mostrar para vocês aqui que o clitóris ele é bem maior, mas a única parte externa que a gente realmente consegue ver por fora é a glande do clitóris, que está aqui dentro dos pequenos lábios. Essa glande ela também é coberta por uma pelinha que chama prepúcio do clitóris, que é como se fosse o prepúcio da cabeça do pênis, por exemplo, que cobre a cabeça, mas que se você gentilmente afasta essa pele para baixo, você consegue expor também a glande do clitóris. Abaixo do clitóris, aqui dentro dos pequenos lábios, a gente encontra o primeiro orifício da vulva, que é um orifício bem pequeno, que é a saída da uretra. Esse canalzinho é o que liga a bexiga, que produz xixi, então é por aqui que sai o xixi. Ele é um buraquinho bem pequeno. E um pouco mais para baixo a gente tem o orifício da entrada da vagina, que é um orifício maior, que a gente também pode chamar de introito vaginal. Então são 2 buracos diferentes, né? E fora aqui dos pequenos lábios, mais na parte inferior aqui da região genital, a gente tem o ânus, por onde saem as fezes. Então 3 orifícios, uretra, vagina e ânus. E quando a gente for olhar tridimensionalmente, né, aqui por dentro, então a vagina, ela é o órgão tubular que liga a vulva ao útero que está aqui dentro da barriga da mulher. Então esse tubo aqui é a vagina. Por fora, então, a gente chama vulva, o conjunto dessas estruturas que eu disse. A vagina é esse órgão tubular que liga a vulva ao útero que está aqui dentro. E logo acima da vagina, olhando aqui por dentro, a gente tem a uretra, que é o canal que eu disse para vocês que a gente consegue ver a saída aqui na vulva. É um tubinho, né, um canal bem mais fininho que a vagina, que liga a parte externa à bexiga, que fica aqui dentro, não está representada nesse modelo, mas fica mais ou menos aqui, e é por onde sai o xixi. E quando a gente vai observar especificamente essa relação aqui por dentro da pele entre a vagina e o clitóris, a gente percebe que tem uma proximidade muito grande entre essas estruturas, clitóris e vagina, pelo lado de dentro da pele, pelo lado de dentro do corpo, que a gente não consegue ver. O clitóris, diferente do que muitas pessoas pensam, que acreditam que é um pequeno botãozinho aqui na vulva,
que é essa parte bem pequenininha, ó, que a gente consegue observar aqui por fora, que como eu disse é a glande do clitóris, mas não o clitóris inteiro. O clitóris inteiro é um órgão bem maior. Então, ele é um órgão que se estende por toda a extensão da vulva e da região genital feminina por dentro da pele, que a gente não consegue ver, mas toda essa região está sendo inervada por esse órgão, que é o órgão do prazer feminino. Por que é importante saber isso? Porque muitas pessoas focam o prazer feminino apenas na glande do clitóris ou na penetração. Mas vamos pensar, da onde vem esse prazer sexual da penetração? Quando o pênis entra na vagina, ele estimula todas as paredes vaginais e toda essa região aqui de dentro da vagina. Hoje em dia acredita-se que toda essa região do clitóris por dentro, por debaixo da pele da mulher, tanto obviamente a parte externa aqui da glande do clitóris, mas toda essa região que está passando aqui por debaixo dos grandes lábios, debaixo dos pequenos lábios, toda essa região dentro dos pequenos lábios, perto da uretra, na entrada da vagina, na região do ânus, da virilha, toda essa região, hoje em dia acredita-se que ela é inervada por essa rede neuronal que é toda interligada e que tem como clitóris o seu órgão principal. O clitóris, ele é o órgão do prazer feminino. A única função detectada até hoje para esse órgão é o prazer sexual feminino. E o clitóris, ele é o órgão, a glande do clitóris especificamente, é a localização com a maior quantidade de terminações nervosas de todo o corpo humano. E ela tem o dobro das terminações nervosas da glande do pênis, por exemplo. Então é uma região muito, muito sensível. Só que toda essa terminação nervosa, todo esse sistema neuronal, ele não se encontra apenas na glande do clitóris, e sim em toda a região genital. E o que é o ponto G? Voltando ao nosso tema principal do vídeo. O ponto G, ele é uma área, uma localização na parede anterior da vagina, próximo à entrada da vagina. E hoje em dia acredita-se que essa localização do ponto G é essa região do clitóris que é estimulada por dentro da vagina, mas que na verdade faz parte do clitóris. Então aquela história que eu já conversei com vocês no vídeo sobre orgasmos, de orgasmos clitoridianos versus orgasmos vaginais, e que um seria melhor que o outro, né? A questão de a mulher ela só conseguir gozar com o estímulo do clitóris e achar que tem alguma coisa errada porque ela não consegue atingir o orgasmo só com penetração vaginal. Hoje em dia acredita-se que ambos esses orgasmos, aquele que você tem estimulando o clitóris por fora e aquele que você tem só através da penetração, na verdade é o mesmo tipo de orgasmo, porque ele está sendo causado pela mesma rede de neurônios sensitivos, que é o clitóris e todas as extensões ali desses neurônios sensitivos dessa região. Diferentemente do que o nome propõe, ponto G, o ponto G ele não é um ponto, ele não é um botão ou alguma coisa que é super facilmente identificada como a glande do clitóris ou o umbigo, por exemplo. Ele não é uma estrutura física, ele é uma região da parede vaginal anterior. Ah, tá, mas como que eu acho, né, o meu ponto G? Como que eu vejo? Como que eu sinto isso? Então vamos lá para a prática. Para você achar o seu ponto G, você precisa introduzir o dedo na vagina, sempre indo pela parede superior da vagina. Então, se a mulher ela tá deitada de barriga para cima, a gente tá vendo a vulva dela com essa representação, o clitóris aqui em cima e o ânus aqui embaixo. Então, com a mão, lembrando que sempre que você for tocar na vagina, você tem que estar de mãos limpas e usando lubrificante e tem que estar relaxada, enfim. Nunca é para fazer absolutamente nada relacionado a estímulo de vagina, nervosa, contraída, com dor, porque isso não é legal, isso mostra para o seu corpo, manda para o seu corpo uma imagem negativa, de violência, de abuso, então a gente nunca quer isso. Quando for fazer essa procura do ponto G, como eu estou propondo, sempre tá relaxada, tá num lugar com privacidade, mãos limpas e de preferência com o uso de algum tipo de lubrificante.
Então você pode colocar um dedo, começa a introduzir um dedo aqui bem na entrada da vagina, com a ponta do seu dedo apontando para cima. E mais ou menos alguns centímetros aqui na entrada da vagina já é a localização do ponto G. Esse tecido vaginal, a parede vaginal anterior, você vai sentir umas rugosidades. E se você ficar estimulando esse local com o seu dedo mesmo, você vai ter uma sensação prazerosa. Ah, Amanda, já tentei fazer isso, não consigo achar. Tem uma outra dica. E isso é muito importante quando a gente vai falar sobre momento de penetração. Então, quando que é o melhor momento para se ocorrer a penetração vaginal num sexo heterossexual ou homossexual? Essa penetração pode ser com sex toys ou com pênis, enfim. Existe esse momento ideal? Sim, existe. Toda a vulva e a vagina, quanto mais excitada a mulher tá, mais sangue vai para essa região e mais a vulva, a vagina e todos os órgãos dessa região ficam mais entumecidos, ficam mais inchados, mais vermelhos, mais irrigados com sangue. E especificamente o ponto G, que é essa região da parede anterior da vagina, correspondente ao clitóris aqui, encostando na parede vaginal, essa região aqui, ela também se incha. Então, se você tem dificuldade de achar o seu ponto G, não sabe exatamente se você achou ou não, uma dica é estar num momento de grande excitação sexual e aí sim tentar tocar a vagina nessa região. Você vai sentir que essa região do ponto G, ela tá mais inchada, fica como se fosse empurrando a vagina um pouquinho para dentro. Então você vai encontrar uma região inchadinha, rugosa e que é gostosa de ser estimulada, dá uma sensação boa. E o prazer sexual que essa mulher vai ter quando ela estimula o ponto G, seja com a mão ou com a penetração do pênis, por exemplo, vai ser maior quanto mais inchado tiver esse ponto G. E aí que entra a questão de qual é o melhor momento para penetração. O melhor momento para penetração, no sentido de o melhor momento para a mulher sentir prazer com a penetração, é quando ela já está bem excitada. É quando o ponto G já está inchado e quando o pênis for, ou o sex toy, ou mesmo os dedos, forem estimular aqui, forem penetrar a vagina, eles vão ficar encostando nessa região e o prazer sexual que essa mulher vai sentir de estimular com essa penetração, o ponto G vai ser maior do que se esse ponto G não estiver inchado, ou seja, se ela não estiver já excitada. O estímulo do ponto G pode ser realizado tanto com os dedos, quanto com a penetração vaginal normal, né, sem você estar focando no ponto G, e também existem estimuladores de ponto G, que são sex toys com um formato, com uma curvatura assim, que são feitos especificamente para esse estímulo. O estímulo do ponto G e dessa região anterior da vagina está relacionado com a ejaculação feminina. Então, se você não sabe, as mulheres elas também podem ejacular, que seria soltar um líquido pela vulva, né, pela uretra especificamente, que não é urina, em situações de excitação e orgasmo em algumas mulheres e em algumas situações. E o estímulo dessa região do ponto G, essa região da parede anterior da vagina, é um dos estímulos que são responsáveis pela ejaculação feminina nas mulheres que têm ejaculação feminina. Não quer dizer que não é possível ter ejaculação feminina sem estimular essa região, mas é mais comum que a ejaculação ocorra quando ocorre um estímulo mais intenso e mais focado nessa região do que quando o estímulo é espontâneo ou outros tipos de estímulo. Tanto falando de ejaculação quanto de orgasmo apenas com penetração, existe uma questão, hoje em dia, de muitas mulheres que não conseguem atingir o orgasmo apenas com a penetração vaginal, mas conseguem atingir o orgasmo tanto sozinhas quanto com seus parceiros com o estímulo do clitóris, mas por algum motivo se sentem erradas, se sentem inferiores àquelas mulheres que conseguem atingir o orgasmo só com a penetração. Mas isso é um pensamento errado, assim, isso é um pensamento desnecessário, porque não existe certo e errado. O importante é que cada pessoa tenha
prazer sexual e esteja feliz com o tipo de vida sexual, né, com a excitação e com a intimidade que tá tendo com seus parceiros ou sozinha. Então, assim, eu tô vindo aqui falar do estímulo do ponto G, ejaculação e diferentes formas de você se estimular para atingir um orgasmo, mas isso é para ser uma coisa positiva, no sentido de você saber que existem essas diferentes técnicas e essas diferentes formas de ter prazer sexual, mas não como uma forma negativa de isso eu não consigo fazer, que droga, isso é ruim. Então, assim, o importante é que as pessoas tenham prazer e consigam gozar e consigam ter uma intimidade saudável com seus parceiros ou sozinhas. E não especificamente qual é o tipo de manobra ou em qual posição, enfim, a pessoa, a mulher no caso, vai ter esse prazer. Porém, dito isso, muitas pessoas acabam falando assim, eu só gozo desse jeito. E tudo bem, mas uma coisa que eu sempre falo é que orgasmo também é treino. Então, você aprendeu a ter orgasmo de um certo jeito, por exemplo, você se masturbando sozinha com o estímulo do clitóris. E você fica sempre fazendo aquela mesma coisa que você já sabe que é o jeito que você vai conseguir atingir o orgasmo mais rápido, ou enfim, como você já está habituada. E a gente acaba entrando numa rotina de sempre se estimular da mesma forma. E quando você se propõe a tentar sair dessa mesmice, seja com o seu parceiro ou com você mesma, e começa a estimular o seu corpo de formas diferentes, tanto em posições diferentes, com estímulos diferentes e até com técnicas diferentes de estímulo mesmo, você começa a entender que o nosso corpo, ele é multiorgástico, todos os corpos femininos são multiorgásticos e são capazes de atingir prazer de diferentes formas. Só que você precisa se empenhar para isso, você precisa treinar o seu corpo para receber diferentes estímulos e conseguir atingir o orgasmo ou atingir prazer nessas diferentes formas. Então assim, eu não consigo ter orgasmo só com penetração. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. O que é um problema é se você não consegue atingir orgasmo só com penetração e não faz as coisas que você geralmente sabe que você deve fazer para atingir o orgasmo. Então, por exemplo, não estimula o clitóris durante a relação porque acha que o seu parceiro vai achar ruim, porque tem vergonha, porque você finge o orgasmo, enfim. Isso é um problema, porque você tá deixando de ter prazer por uma questão de tabu, de vergonha, de medo. Isso sim deve ser tratado. Agora, se você tem uma vida sexual prazerosa, consegue atingir o orgasmo e tal, mas tem essa questão na cabeça de que, por exemplo, você não consegue atingir o orgasmo com penetração. Apenas, eu digo, né? Sem estimular o clitóris por fora. Isso não é um problema. Mas, se você quiser ir atrás de técnicas e de outros estímulos, e você, junto com o seu parceiro ou parceira, quiserem ir estudando diferentes formas de estimular o corpo, existem vários tipos de tratamentos, de terapias corporais, enfim, que vão ensinando as pessoas a sentirem prazer de uma forma diferente da que ela está habituada, caso elas queiram, claro, não precisa disso. Mas se é uma vontade sua, você pode ir atrás de pessoas que podem te auxiliar nisso. E aí isso serve também para ejaculação. É uma pequena porcentagem das mulheres que ejaculam espontaneamente. Tipo, ela não estava querendo aquilo, mas acaba acontecendo. Mas todo o corpo feminino tem o potencial de conseguir ejacular. A questão é que é uma combinação de mental, de grande relaxamento, de conseguir se deixar numa posição de vulnerabilidade durante o sexo, que hoje em dia na sociedade que a gente vive é muito difícil, né? As mulheres, elas vivem com culpas, vergonhas, tabus, estão com a cabeça em outro lugar, estão pensando no tempo, né? Tá demorando muito para eu atingir o orgasmo, ou ainda, será que ele tá me achando gorda? Enfim, então você tem que ter um estado mental de relaxamento muito intenso, se deixar vulnerável nessa situação, né, de sexo, e também ter um estímulo adequado. Então, enfim, existem treinamentos, existem terapias que ensinam essas coisas,
Mas o recado que eu queria deixar aqui são dois. É que não é preciso isso, não existe melhor e pior. O que existe é o que você tá sentindo e aonde você quer chegar. Se você tá tendo prazer, tá sendo satisfeita na sua relação sexual com um tipo de orgasmo ou outro tipo de orgasmo, e aí eu digo assim, um tipo de estímulo e outro tipo de estímulo, isso tá ótimo. O problema é se você não consegue ter prazer. Daí sim, existem muitas coisas que podem ser feitas para você ter prazer. E a segunda coisa é que o nosso corpo, ele tem um potencial de prazer muito grande que a gente não explora numa situação normal, assim, social, por causa de todos os tabus envolvendo a sexualidade e especificamente o prazer feminino que a gente tem e que a gente cresce ouvindo durante toda a nossa criação na sociedade que a gente vive hoje. Era isso que eu queria falar. Espero que eu tenha ajudado vocês a descobrir mais essa parte do nosso corpo. E para finalizar, eu queria dizer o que eu sempre falo, que o autoconhecimento do corpo, da nossa anatomia, da fisiologia do prazer sexual e o relaxamento, a investigação, a autoanálise de o que tá fazendo você se segurar no seu momento íntimo, o que faz você tá com a mente em outro lugar, é vergonha, é um medo, essas questões de autoconhecimento e de incapacidade de se deixar relaxar completamente, são geralmente fatores que influenciam bastante aí no prazer sexual das mulheres hoje em dia, né? E quem tá buscando aí uma melhora da vida sexual, do prazer sexual, ou até mesmo tratamento de algumas alterações, eu acho que de longe, esse é o caminho. O caminho é autoconhecimento do corpo e autoanálise da condição cultural, social e psíquica dessa mulher que podem influenciar nesse prazer sexual. Bom, se tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários e até o próximo vídeo.